em caneta. Eu trouxe uma palavra hoje e eu intitulei ela Nossa Identidade em Cristo Jesus. Nossa identidade. Nós temos uma identidade. Nós temos, tipo assim, um número, né? Vamos supor um número. O 7, todo mundo sabe que é um número bíblico, né? Um múltiplo de 7 é um número bíblico, um número onde Deus fez grandes realizações, grandes coisas, estava sempre falando de números. Então, nós temos uma identidade em Cristo. Não é? Como nós temos uma identidade civil, que a gente apresenta em determinadas circunstâncias, nós temos uma identidade em Cristo. E nós temos que conhecer a nossa identidade diante do poder e da autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Para quem acredita em Jesus, ter noção da sua identidade em Cristo é dar mais coisas, dar mais essência, dar mais vida a esse poderoso nome de Jesus Cristo. Quando você conhece a sua autoridade nesse nome tão poderoso, o nome de Jesus. Isto porque, quando sabemos quem nós somos, tudo muda. Tudo muda. A gente vive uma vida totalmente de doutrinas religiosas. Muitas vezes também tem pessoas que não conhecem nada de religião, mas vivem doutrinadas pelo mundo, né? Pelas circunstâncias, por muitas coisas. Por quê? Porque desconhece a sua autoridade, desconhece quem eles são em Cristo Jesus, desconhece que eles são filhos amados, que eles foram feitos à sua imagem, à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Então, nós, muitas vezes, né, hoje nós olhamos sabendo quem somos, é fácil, mas para quem está no mundo, para as pessoas que ainda não têm esse relacionamento, é muito difícil. É muito difícil. Você fala, por isso que o Evangelho fala que a palavra de Deus, o Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós o que cremos é a salvação. E é verdade, para nós é a salvação, mas para o mundo é uma loucura, porque eles não conseguem entender, porque eles sempre tentam olhar pelo lado natural e nunca vamos conseguir entender, compreender a Deus naturalmente, porque Ele é sobrenatural. Então, só quando nós temos esse relacionamento, buscamos a Deus através da sua palavra, olhando com um olhar espiritual, nós conseguimos entender a Deus, nós conseguimos nos relacionarmos com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus. Amém? Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazem é que determina quem nós somos. Quem nunca cometeu uma bobagem mesmo depois de convertido e falou, caramba, aquilo ali vai me prejudicar nessa situação, vai me prejudicar naquilo. Por quê? Porque ela está achando que aquilo que ela fez determina quem nós somos. E não é isso. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Né? Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, nós continuamos sendo a justiça de Deus em Cristo. Não que o pecado não tenha consequência, tem consequência. Os erros têm consequência. Decisões erradas têm consequências. Mas nós continuamos sendo justificados, porque quem nos justificou não foi a minha atitude, não foi a minha ação, não foi o meu comportamento, mas foi o sangue de Jesus naquela cruz. Então uma ovelha, quando ela cai na lama, ela não vira porco. Ela só se suja, mas ela continua ovelha. Amém? O porco é porco, ele vai na lama, ou se ele tomar um banho, passar um shampoo e botar um perfume, ele continua porco. Não é isso? Ele continua sendo porco, mas a ovelha não, ela pode cair na lama, mas ela continua sendo ovelha. Então, com nós, como corpo de Cristo, como irmãos em Jesus, né? Nós somos, mesmo quando falhamos, nós continuamos sendo a justiça de Deus em Cristo. Continuamos sendo os mesmos que éramos horas antes, dias antes, nós continuamos sendo os mesmos, porque a nossa justiça não depende das nossas atitudes, nem das nossas ações, depende de Jesus Cristo, da sua obra consumada. As nossas atitudes e ações é simplesmente fruto de uma pessoa redimida, de uma pessoa que realmente está sendo transformada. Mas não determina quem você é. O que determina quem somos a obra de Jesus, é o sangue de Jesus que nos purificou, nos redimiu à presença do Pai. Amém? Essa é a verdade de quem nós somos e do que temos no nome de Jesus e na sua obra plena. Por esse motivo, quando falham ou pecam, ficam muito tristes, mas não é o que fazemos que define a nossa identidade. Pelo contrário, a nossa identidade é quem deve determinar
e guiar aquilo que fazemos. Então, nós não somos determinados por aquilo que fazemos, mas o que fazemos pode ser determinado por nós, por um crente redimido, por um crente que é nova criatura. Amém? Amém? Desta forma, mesmo quando falhamos, pedimos perdão não para ser perdoados. Nós não pedimos perdão a Deus porque falhamos e precisamos daquele perdão para ser perdoado. Não, nós pedimos perdão porque nós nos arrependemos, mas porque nós já fomos perdoados. Esse é o entendimento, essa é a identidade que temos em Cristo Jesus. Nós não pedimos perdão porque falhamos. Vou pedir perdão para um homem, vou pedir perdão para uma... Não, vou pedir perdão para Deus porque eu reconheço o meu erro, mas eu sei que eu estou pedindo perdão porque eu já fui perdoado. Jesus levou a minha culpa, levou a minha condenação sobre ele. Então eu não peço para ser, eu peço perdão porque eu já fui perdoado. Eu falhei, eu errei, mas eu já fui perdoado. Amém? Eu só estou reconhecendo a minha falha, o meu erro, mas eu já fui perdoado. Então pedimos perdão não para ser perdoado, mas porque já fomos perdoados e agradecemos a Deus por seu amor incondicional. As pessoas falam muito do amor incondicional de Deus, mas quando falham, elas acham que se afastou de Deus, que Deus não vai olhar mais para ela. Por quê? Porque ela está condicionando. Ela está condicionando o perfeito comportamento, a sua perfeita atitude, o seu perfeito, ser bom, dar fruto, fazer qualquer coisa. Ele está condicionando o amor de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é incondicional. Não depende de você, depende de Jesus. Se é Ele quem nos justifica, se é Ele quem nos perdoa. Não posso ir ao homem, como as pessoas vão no confessionário, pede perdão para o homem diz, faz isso, faz aquilo, tu está errado. Onde a palavra de Deus diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É incoerente. Eu preciso ter consciência da minha identidade em Jesus Cristo, da obra que Ele fez no Calvário e quem eu sou hoje em Cristo. Eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou um filho amado e eu estou à direita de Deus em Cristo Jesus, assentado no trono, à direita do Pai. Amém? Amém? Então aí eu começo a reinar em vida, aí as coisas começam a fluir. Por isso que quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente recebe a nova vida dentro de nós, precisamos de um processo para poder, essa transformação de mente, para poder a gente se alinhar com essa vida que Deus acabou de nos dar. A vida do próprio Deus. A vida Zoe do próprio Deus. Então nós precisamos desse tempo, dessa maturidade, desse conhecimento. E isso vem exatamente quando ouvimos a palavra, quando estamos ali nos alimentando da palavra de Deus. Em comunhão, né? Aqui, tirando as dúvidas, todo mundo chega ali, cara, não estou entendendo isso, como é que é? Vai lá. Vamos na palavra, Deus vai te responder a tua resposta, a tua pergunta, vai te dar a resposta. Então, assim, é dessa forma. E esse crescimento é contínuo. É contínuo. Ele não vem e para. Não, ele é contínuo. Todos os dias nós estamos aprendendo. Nós precisamos ouvir, precisamos nos alimentar, precisamos estar em comunhão. Né? Porque a palavra de Deus diz que uma corda de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Quando ele fala isso, ele fala do corpo, que nós precisamos estar juntos. Não pense que um sozinho ficar num canto largado lá, que vai estar mais forte do que nós que estamos unidos, que estamos juntos. Não vai. Nós precisamos dessa força. Se um cai, a gente levanta. Se um precisa de uma oração, no momento não sabe o que pedir, a gente vai lá e ora por ela. A gente vai ali, vai dar um abraço, vai dizer uma palavra de conforto e vai tirar a pessoa, né, daquele momento ali, edificando a vida dela com a palavra de Deus. Né? Vamos ser um instrumento de bênção, um instrumento que vai levar alegria, vai levar esperança para aquela pessoa que está naquele momento em baixa. Amém? Então nós precisamos uns dos outros. Essa união. Por isso que nós somos um corpo, não um membro. Não é isso? A palavra de Deus não diz que nós somos um membro. Não, nós somos um corpo. São membros, mas juntos, um corpo.
Se fosse, ele falar, cada membro vá para o seu lugar, cada membro faça do seu jeito, cada membro... Não. Por isso que ele deixou lideranças, né, dentro das igrejas, e ele deixou um corpo, onde Jesus é a cabeça. Então nós temos que estar unidos nesse corpo. Se eu tirar um dedinho desse aqui, vai me fazer falta. Se eu tirar uma orelha, vou ficar só ouvindo de um lado, vou ter que, toda vez que falar, vou ter que olhar para cá, oi, estão falando comigo? Então todos os membros são muito importantes. Cada um tem sua significância, né, dentro desse corpo de Cristo. Então nós precisamos estar juntos, unidos. Amém? Esse amor incondicional, né? E a gente tem que parar com isso de estar condicionando o nosso comportamento, as nossas fraquezas, ao amor de Deus. Toda vez que falhamos, a gente olha para nós, ao invés de saber que o amor de Deus é incondicional. Que mesmo quando ainda éramos pecadores, Ele mandou Jesus, o seu Filho, quando ainda estávamos nas trevas, para nos redimir, para pagar o preço por nós. Aí hoje você olha e quer se justificar em si próprio, anulando a obra de Cristo. Nós nunca iríamos conseguir. Nós somos totalmente dependentes da obra de Jesus, do amor do Pai, do amor incondicional do Pai. Amém? Se alguém está em Cristo, né, como está em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele não será, ele é uma nova criatura. Então o que vai determinar não são as falhas, não são os erros. Aquele momento que você perdeu a paciência com a sua esposa, com o seu marido, falou que não devia, ou com alguém no trânsito, não é aquilo que vai determinar quem você é. Não é aquilo que vai determinar quem você é. Você é nova criatura porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Aquilo ali são frutos. Naquele momento você saiu, né, falou uma bobagem, mas não era o que deveria ser feito, mas você fez. Mas você perdeu a sua comunhão com o Pai? Aí não, está olhando para você, porque quem te justifica é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Eu não sou a justiça minha em mim mesmo. Minha justiça não depende dos meus comportamentos, das minhas ações, né, das minhas obras. Eu sou totalmente dependente do amor incondicional do Pai. Amém? Romanos 8, 17 e 18. E se somos filhos, olha como é lindo Romanos 8, 17 e 18, né? Aqui ele mostra a nossa identidade. Ele fala, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém. Amém? Então nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então olha a significância, olha a importância do Pai, que o Pai nos dá a cada um de nós como membro do corpo de Cristo Jesus. Nós não somos hoje servos, nós servimos, mas por prazer. Servimos a obra, servimos com o nosso tempo, servimos com o nosso dinheiro, servimos com o nosso talento, com os nossos dons, né? Que Deus nos abençoa, que Ele é tudo dele, mas nós hoje servimos por prazer, não como servos. A servitude é algo que está dentro do coração da gente para poder glorificar a Deus, prestar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho de alguma coisa que nós possamos oferecer para o reino, visão de reino. Né? Então isso é visão de reino, é chegar amanhã e eu falar assim, preciso de, a gente vai para um espaço maravilhoso, preciso de um projeto arquitetônico, falar com a irmã aqui, a Renata, e ela vai falar, não, deixa comigo, isso aí é comigo. Isso é visão de reino. Ela não está fazendo para mim, ela está fazendo para o reino. Ela está abençoando o reino. E abençoado não é aquele que dá, aquele que recebe, é aquele que dá. Porque mais abençoado é o que dá do que o que recebe, é o que a palavra de Deus nos diz. Amém? Por isso estamos seguros da nossa identidade. E nós temos que ter essa segurança. Sem duvidar. Tem que ter seguro. Você é um filho amado, uma filha amada, uma nova criatura. Né? E quando você está seguro, você não fica simplesmente se condenando quando você falha.
quando você erra, quando você deixa a desejar em qualquer situação. Você fala, eu sou muito amado, eu sou muito abençoado. Deus mandou o seu filho amado, cara, o melhor do céu, para assumir o meu lugar. Ele não tinha pecado, mas ele levou os meus pecados. Ele não tinha enfermidade, mas ele levou a minha enfermidade. Ele não tinha dores, mas ele levou as minhas dores. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém? Então, ele era o justo pelos injustos. Para hoje nós sermos justificados. Então, nós somos justificados não pelas nossas obras, não pelas nossas ações, mas pela obra do Cordeiro, sem mácula, sem mancha. O Cordeiro perfeito de Deus. Amém? Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Olha, Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Homens e mulher, Deus os criou. Nós somos criação de Deus. Quando Deus nos criou, foi com propósito, né? Ele nos criou com propósito. Ele criou Adão e criou Eva e entregou a terra sobre o domínio de Adão. Infelizmente, Adão não obedeceu a palavra de Deus e entregou o domínio da terra ao inimigo. Por isso que hoje nós vemos tantas tragédias, tanta violência, tanta agressão de todas as formas, né? Hoje nós vivemos num mundo assim de pessoas doentes. As pessoas estão doentes, sabe? Eu estava ouvindo ainda há pouco um programa nos Estados Unidos, e era um programa de debate, e você via, né, os jovens, principalmente, nas universidades, cara, sem referência. Todos ideologicamente assim perdidos por doutrinas marxistas que estão levando eles ao fundo do poço. Os caras estão todos perdidos, as pessoas estão perdidas, estão doentes. Eles começam um debate, quando eles não conseguem ganhar um argumento, eles vão lá e te matam. Ele não consegue ganhar um argumento, ele parte para agressão, para violência. Porque ele não aceita perder. Ele não aceita que aquilo que ele pensa, de repente, não é a verdade absoluta. Então, eles não dão nenhum direito da pessoa simplesmente se expor e falar, olha, é dessa forma. Não, ele já parte para a agressão. Então, as pessoas realmente estão doentes. Nós estamos vivendo hoje os últimos dias na Terra. Nós estamos muito próximos à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? O mundo está sendo coberto de trevas. A gente vê isso em todos os setores, tanto nas indústrias, né, como no judiciário, né, nas faculdades. Está muito difícil. Está muito difícil. E nós precisamos estar exatamente esse corpo de Cristo em união. Precisamos estar em oração, precisamos estar da proteção divina, da proteção de Deus. E para isso a gente tem que estar exatamente orando um pelos outros. Ouvindo a palavra, falando da palavra, testemunhando da palavra. Porque, cara, não adianta, não adianta, como disse a palavra de Deus, ganhar o mundo e perder a sua vida, perder a sua alma. Não adianta você trabalhar para juntar, fazer patrimônio. E agora, tu vai levar o quê? Nada. Não vai levar nada. Nem o teu corpo, que tu tanto preza, muitas pessoas tanto prezam, não vai levar, vai ficar aí. Porque nós somos o Espírito e habitamos um corpo. E esse corpo é da terra, ela vai continuar na terra, não vai para o céu. Né? A palavra de Deus nos diz que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós receberemos um corpo glorificado e encontraremos com o nosso reino nas nuvens. Num corpo glorificado. Tá? Então vocês podem dizer um para o outro, vocês têm jeito, tá, irmão? Ainda tem um jeitinho para vocês. Nem tudo está perdido, tá? Tá? Então, vamos receber esse corpo glorificado. Contudo, aos que receberam, aos que creram em meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Amém? Então, é um direito. Nós não estamos aqui barganhando para ganhar alguma coisa de Deus. Não temos que barganhar nada.
Porque, como diz em João 1,12, com tudo que receberam. Primeiro, nós temos que receber e crer no nome de Jesus. A partir desse momento, nós temos direito, nós recebemos direito da parte de Deus, né, de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos e herdeiros de Deus. Filhos e filhas de Deus. Amém? Deixa eu tomar uma água. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Então, olha a importância que temos para Deus. Nós somos o corpo do próprio Cristo. Nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos sem importância, pobre, miserável, pecadores. Não, não, não. Hoje nós somos filhos, herdeiros, santos, redimidos, reis, rainhas e sacerdotes da ordem de Melquisedeque em Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós vivíamos nas trevas. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Amém. E ele não habitaria num pobre, miserável pecador. Porque não tem comunhão, luz e trevas. Amém? Vocês, porém, são geração eleita. Olha, isso aqui está em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler novamente aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar, para quê que nós somos tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz, a sua maravilhosa luz. Nós não fomos chamados simplesmente para poder ficar concentrado no material, ficar correndo atrás de ilusão, né? Como disse o rei Salomão, correndo atrás do vento. Nós somos chamados exatamente com um propósito exclusivo de anunciar as grandezas daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar a palavra de Deus, levar para aquelas pessoas que ainda continuam em trevas. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então nós temos que iluminar, nós temos que temperar a vida das pessoas que ainda estão em trevas. Temos que mostrar para ela que tem um Deus. Um Deus que tudo pode, um Deus que transformou a nossa vida. E elas podem ver ao Deus invisível através das nossas atitudes visíveis. Amém? Amém? Mas nós temos que falar. Porque, como disse a palavra de Deus, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não enviarmos? Então nós temos que também ir, nós temos que falar, nós temos que levar o evangelho a outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade que nós um dia tivemos de ouvir e aceitar Jesus Cristo e podermos estar hoje aqui testemunhando do evangelho, testemunhando da palavra de Deus. Amém? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5. Então, todos esses versículos nos mostram a nossa identidade em Jesus Cristo. A nossa identidade, quem nós somos, o que nós temos. Sabe? Então, olha como é significante para Deus cada um dos seus membros, o membro desse corpo de Jesus. Olha como nós somos significantes. Então nós temos que saber a nossa importância para Deus, para os irmãos, para a igreja, né? Para as pessoas também que ainda não encontraram ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos levar essa luz, para que nós sejamos essa luz, sejamos esse sal da terra. Amém? Acaso não sabe, né?
1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Antes de formá-los no ventre, eu o escolhi. Antes de vocês nascer, eu os separei. A gente acha, né, que tipo assim, eu aceitei a Jesus Cristo, eu reconheci a Jesus Cristo. Naquele dia, foi através daquela... Não. Antes do ventre da tua mãe, ele já tinha te separado. Amém. Ele já tinha te escolhido. As circunstâncias, o momento que você chegou aqui, ou que você ouviu falar de Jesus, não foi por conta daquela pessoa, foi porque Deus já tinha um plano e um propósito na tua vida. Amém. Aí ele fala, e eu o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Aí Colossenses 3, 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nós hoje ressuscitamos. Sabemos que todo cristão sabe que ressuscitou, que é nova criatura, né? O velho homem morreu. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Amém? Então as coisas aqui, o material, tudo é passageiro. Tudo é temporal. O eterno é o espiritual, aquilo que não vemos. O que não vemos é mais real do que tudo aquilo que vemos. Como eu falei, nós somos um espírito, nós não vemos o nosso espírito, nós sabemos que somos. O nosso corpo a gente vê, mas a terra ou o fogo vai comer ele, vai ficar. Mas o espiritual é eterno. Né? Então, nós temos que olhar para as coisas do alto. Amém? Aí Gálatas 3, 27 ao 29 diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo revestiram. Então nós somos revestidos de Cristo. Aí ele fala que nesse momento não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Amém? Essa é a nossa identidade. O que é que vocês são? Filhos, herdeiros segundo a promessa de Deus. Amém? Filhos e herdeiros. Pode falar mais alto. Filhos. Amém. Filhos e herdeiros de Deus. Aí, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Né? Quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, naquele momento, quando você confessa com fé, né? Como diz em Romanos 8, se creres no teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Né? E ele ainda fala, e pode ser a tua casa também, tu e tua casa, através da tua vida. Né? Então, quando você fala, você crê e você confessa, naquele momento, você é uma nova criatura. Você recebeu um novo espírito. A vida do próprio Deus está dentro de você. Só que nós sabemos que o velho homem, a natureza, a carne, ainda continua ali. E começa, muitas vezes, um conflito. Porque nós somos o espírito e temos uma alma e habitamos um corpo. A nossa mente, ela vai pelos sentidos, ela é guiada pelos sentidos, pelo que ela vê. Ela é ambiciosa. Ela só olha para o mundo, só para as coisas do mundo. Mas nós não somos o mundo, nós somos um espírito que habitamos um corpo. E temos uma alma, que é a nossa mente. E nós precisamos dessa transformação, dessa metanoia, para alinhar a nossa mente ao nosso espírito. E aí tudo começa a fluir. Amém? Amém? Essa maturidade, esse conhecimento
Que a gente alinha a nossa mente, os pensamentos, porque quando você é o velho homem, você é guiado pelo sentido, pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você toca, né? Escuta uma notícia, você, estão falando isso. Mas quando você é uma nova criatura e você escuta uma notícia ruim, uma notícia que não vai entrar em nada, automaticamente você já chega, eu não sei se está ruim para você, mas para mim está uma bênção, porque a minha provisão vem do céu. Eu sou embaixador de Cristo. As minhas finanças é Jesus quem provê. Amém? Amém? Eu nunca vi um embaixador, vamos supor, um embaixador americano está no solo brasileiro. O Brasil pode entrar numa crise de ninguém ter o que comer, mas o salário daquele embaixador chega todo mês porque o americano vai lá depositar. Os Estados Unidos vai depositar o dinheiro dele. Não é isso? Não vai? Ou ele depende da economia do Brasil? Não depende. Nós também não dependemos da economia do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo. Nós dependemos do reino dos céus. Nós dependemos do nosso Pai Celestial. Amém? A gente precisa simplesmente confiar. Porque como são felizes aqueles que confiam e esperam no Senhor. Amém? Nós precisamos ser dependentes, confiantes do Senhor. Amém? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E todos eles viram o reino de Deus, que Jesus era o reino de Deus. Amém? Isso aqui está em Lucas 9, 23 ao 27. Amém? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, né? Sermos chamados filhos de Deus. E que de fato nós somos filhos de Deus. Na velha aliança, os profetas, os reis, o rei Davi, Salomão, nenhum era filho de Deus. Eles, olha os salmos, tu vai ler os salmos, né? Inclusive eu estou lendo a Bíblia, né? E estou no livro dos salmos e vê lá, eles sempre são: Senhor, eu sou teu servo, né? Estou aqui para te servir. Não, nós somos filhos. Os religiosos, quando Jesus veio mostrar o coração do Pai, falava: Pai, meu Pai que está no céu. Os caras queriam matar ele. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem me vê, vê o Pai. Queriam matá-lo. Porque eles não tinham relacionamento, tinha uma distância muito grande, eles estavam separados. Tinha uma cortina que separava eles de Deus. Então eles não conseguiam nunca enxergar Deus, eles nunca conseguiam ver a Deus. Né? Eles não tinham acesso a Deus, eles nem oravam para Deus, não era permitido orar para Deus. Eles precisavam do sacerdote e do sumo sacerdote, que representava eles. Ele levava as ofertas ao sacerdote, o sumo sacerdote, vamos supor que é para o pecado, levava lá um animal, sacrificava, ele trazia um cordeiro, ele botava a mão na cabeça daquele cordeiro, o pecado dele passava para o cordeiro, o cordeiro era morto, que aponta para Jesus, e eles ficavam um ano, né? Um ano ali, tudo dava certo. Por quê? Porque era aceito aquela oferta. Derramava aquele sangue, eles chapiscavam nos umbrais do altar, né? E eles eram aceitos, e ficavam um ano ali em paz. Porque era uma tipologia apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não tira de pouquinho em pouquinho, de ano em ano. Ele tirou de uma vez para sempre. Amém? Tirou de uma vez para sempre. Então, hoje nós temos livre acesso e nós chamamos de pai. E ele nos chama de filhos e filhas. Como disse em João: filhinhos, não pequeis. Mas caso vocês pequem, saibam que vocês têm um advogado fiel. O Jesus Cristo, o justo. Amém. O justo porque é Ele que nos justifica. Amém? Então, nós somos filhos, herdeiros.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3, 1 ao 3. Então, todo aquele que espera, que tem essa esperança de ver a Cristo, está se purificando, purifica a si próprio. Quando a gente está aguardando o nosso Senhor, às vezes eu tô na varanda, tem uma bicicleta lá, uma ergométrica, eu estou lá pedalando, eu estou olhando para o céu, sabe, glorificando a Deus e esperando o meu Senhor, olhando para os céus. Eu não olho para o horizonte, eu olho para cima, aguardando o meu Senhor. E toda vez que a gente está em conexão com Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos purificando, esperando aquele corpo glorificado, aquele processo que vai acontecer naquele momento do arrebatamento, para aqueles que ainda estiverem vivos, né? Receber essa glorificação, esse corpo glorificado. Nós somos santos em processo de santificação, então nós precisamos, para poder encontrar com Ele nos céus, um corpo glorificado, porque esse daqui é contaminado ainda pelo pecado. Esse corpo aqui é corruptível. Nós precisamos de um corpo glorificado, porque Deus é santo. E nunca poderíamos ir até Ele com esse corpo. Por isso que hoje nós, através da oração, falamos com Ele no sobrenatural, que é o espiritual. Amém. Amém? É o espiritual. Aí em João 15,15 ele diz, já não os chamo servos, como eu falei agora há pouco, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que vi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amém. Cara, isso aqui era o próprio Jesus Cristo falando, né? A palavra do próprio Cristo. Falando, vocês não são mais servos. Um servo não fala das coisas do Pai. Um servo não conta as coisas para um empregado. Mas vocês são filhos. Filhos amados, filhas amadas. Eu estou falando das coisas do Pai. Daquilo que hoje vocês são herdeiros. Daquilo que pertence a vocês. Eu não estou falando para um empregado, eu não estou falando para um servo, para um escravo, eu estou falando para homens livres, mulheres livres, eu estou falando para filhos e filhas de Deus. Amém. Vocês são meus irmãos no céu. Nós somos herdeiros. Como diz a palavra, nós somos co-herdeiros com Cristo. E Ele falando para nós, o corpo, a igreja. Amém? Amém? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Então, ele é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Nós nos alimentamos dessa seiva. Nós estamos conectados ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa videira. Então, se nós continuarmos, se nós permanecermos nele e ele em nós, daremos muitos frutos. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Pela força, você pode até chegar ao sucesso, obter algum lucro, mas o problema é manter. Não é? Você vai ter que lutar para depois manter. Agora com Deus não, tudo flui. Ele dá o pão nosso de cada dia hoje, Ele vai dar o pão nosso de cada dia amanhã. Amém. E depois de amanhã. E continuamente, como aquele maná que caía do céu todos os dias. Ele não deu o maná do mês. Ele não deu o maná da semana. Ele deu o pão nosso de cada dia. O maná de cada dia. Amém. Porque se ele desse de um mês, as pessoas o abandonariam. Não precisariam mais dele. Desapareceriam. Não é? Mas ele deu aquele maná. E ele falou mais. Não ajuntem. Porque se vocês guardarem mais do que o suficiente,
vai apodrecer. E foi o que aconteceu. Que era para as pessoas confiarem que ele supriria. Que nada faltaria naquele deserto. Que ele estava ali. Ele é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Então ele falou, não ajuntem. Pegue só o necessário para um dia. E quando eles acordavam, que ele abriu ali aquelas cortinas daquelas tendas dele, o chão estava branco. Do maná, que diz que é o alimento dos anjos. O pão nosso de cada dia. E Jesus, quando falou, eu sou o pão da vida. Amém. Não é isso? Ele é o nosso pão. Então, ele é o pão nosso de cada dia, de todos os dias. Amém. Eternamente. Amém? Então, a gente não tem que estar preocupado com o amanhã, correndo atrás de ilusão. Né? E eu adoro quando Salomão fala, né? O cara que teve tudo que um homem pode ter na terra. Ele falou, teve todas as mulheres que eu desejei, eu tive riquezas, cavalos, fama, teve tudo. Mas ele falou, tudo não passa de ilusão. Se o homem não reconhecer a Deus e não tiver no coração dele um propósito com Deus, tudo não passa de ilusão. Porque daqui não se leva nada. Né? Às vezes as pessoas, eu conheci muita gente na minha vida que falava assim, não, eu tenho que deixar um legado. E eu falava, legal, beleza. Aí depois, né, a gente vai conhecendo um pouquinho da palavra de Deus e vai vendo as pessoas morrendo, pessoas que tinham significância no mundo, tipo Silvio Santos, Ayrton Senna, Antônio Hermílio de Moraes, que era um cara que eu gostava muito, fui algumas palestras dele, e eu falo assim, quem lembra deles? Quando eles comemoram o aniversário de morte de um ano, aí passa uma reportagemzinha ali, as pessoas vão lá, agora eu lembrei. Qual o legado? Silvio Santos, um grande comunicador, né? A gente, na nossa faixa etária, a gente acordava e ia dormir com os pais assistindo aquilo ali, que era um cara sensacional. Quem lembra mais dele? Pelé, o atleta do século. Né? Então, quer dizer, que legado, gente. O nosso legado é vir aqui e reconhecer que nós temos um Deus, Criador de todas as coisas, e que nele nós tudo podemos, e que sem ele nada podemos. E ele é tudo para todos, e tudo pertence a ele. Tu não é dono de carro, tu não é dono de casa, tu não é dono de conta bancária, tu não é dono de joia, tu não é dono de nada, porque a palavra de Deus diz que a ele é dono do ouro, ele é dono da prata, e tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Amém. A significância do material é tão pequena para Deus, que diz que no céu as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. Lá nós pisamos no ouro. Então, importante para Deus somos nós. Importante para Deus somos nós, suas criaturas, seus filhos. Ele nos criou, ele nos amou, nos resgatou mesmo depois de não merecermos. Ainda hoje a gente falha, mas ele está ali por amor, sabe? Amor incondicional, nos conduzindo, nos dando livramento, nos prosperando, nos dando o alimento de cada dia. Esse é o nosso Deus. Mas o materialismo, às vezes, fala tão grande, fala tão alto, né? E às vezes você olha para um irmão menos favorecido, com um olhar de desdenho. Você olha para uma pessoa que bate na janela do teu carro, você não abre, porque ele não está cheiroso, porque ele está com aspecto feio. Mas um dia também, aquele garoto, aquela pessoa, teve uma mãe que falou, meu filho, como ele é lindo, olha, nasceu meu filho tão lindo, né? E para Deus ele também continua lindo. Ele precisa exatamente saber que ele é um filho amado e que Deus o ama, que Deus tem um propósito na vida dele, que Deus quer que nós sejamos esse sal, essa luz na vida, naquela vida, que nós possamos impactar essa vida, que nós possamos levar um alento, uma esperança naquela vida.
Amém? Deus fala com a gente todos os dias. Por isso que Ele fala, eu estive doente e vocês não me visitaram. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Porque você é muito importante, né? Tem muitos afazeres, você tem coisas maravilhosas para fazer e tem uma vida maravilhosa, né? E você muitas vezes olha para aquela pessoa e você olha ignorando ela. E Jesus fala, quando ele quis dizer isso, que você estava com sede, com fome, você não deu de beber, não deu de comer, quando você vê uma pessoa dessa, você não é misericordioso, quando você não ajuda, você pode estar exatamente vendo o próprio Deus. Sabe? É muito fácil amar quem nos ama, abraçar pessoas cheirosas, pessoas limpas, né? Tratar bem pessoas importantes. É muito fácil. É muito fácil. Mas é como ele falou. Eu estava com fome e com sede, eu estava preso, eu estava doente. E vocês nem olharam para mim. Então quem olha para uma pessoa dessa está olhando para o próprio Deus. Está agradando ao coração do Pai. Está se fazendo ser reconhecido o Deus invisível através das nossas atitudes visíveis. Amém. Amém? Então que a gente possa parar um pouquinho às vezes assim, sabe? Eu digo isso por mim, porque eu lembro que às vezes lá no Rio, eu confesso que eu não dava, os garotos chegavam no sinal, lá tem bastante, tá? Para vender alguma coisa, e eu não dava mesmo, pedia e eu ficava até com medo, né, de assalto, essas coisas, e depois eu vi uma mensagem do pastor Maurício Fragari, que ele falou assim, cara, ele também falou que não dava. E ele falou que um dia, ele falou, cara, a Denise falou para ele assim, poxa, vamos dar uma palavra, além de dar um troquinho para ele, vamos dar uma palavra. Porque eu era preconceituoso, eu falava, não, eu vou dar, ele vai cheirar, ele vai fumar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quer dizer, eu já ficava preconceituoso, julgando, né, antecipadamente. O que ele vai fazer para mim não interessa, o importante é a minha intenção, é o meu coração. Ele me pediu para comer, e eu dei para comer. Se ele vai fazer o uso diferente, é ele Deus, mas eu agi com misericórdia, eu agi como Deus agiria, né? Eu estava em São Paulo e eu estava pegando um sorvete com a Cris, uma sorveteria que a gente gosta bastante lá, e chegou um cara, morador de rua, né, amor? Estava bem sujo, fedorento, chegou lá e falou assim, paga um pastel ali para mim. Aí eu olhei assim, eu falei, amor, fica aí, eu vou ali com ele. Ele me pediu um pastel. Aí eu fui lá, chamei o cara, eu falei, ó, paga um pastel aí para esse rapaz aí, um suco, um refrigerante, alguma coisa aí. Ele foi lá, paguei, e deixei ele lá esperando o pastel e voltei. Eu estava na fila novamente do sorvete com meu amor, esperando, daqui a pouco ele estava com o pastel na boca, cara. Ela assim falou, nossa, é comer mesmo. Foi, olha que coisa boa. Eu falei, cara, se eu não tivesse dado, ele estava com fome. Ele era um viciado, ele poderia ter usado para outros meios, mas ele me pediu um pastel. E foi lá, ó, estava comendo, né? E como aquilo é gratificante quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente não é apegado ao material, sabe? Quando a gente abençoa outra vida, quando a gente olha para aquela pessoa menos favorecida com um olhar de compaixão, né? Porque Deus em algum momento da vida também teve compaixão de cada um de nós. E tem até hoje, né? Tem até hoje. Então que nós possamos replicar aquilo que Ele nos concede para outras vidas, para outras pessoas. Amém? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Efésios 4, 22, 24. Eu vou ler novamente aqui. Quanto à antiga maneira de viver, foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos. Aí ele fala, desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Efésios 4, 22, 24. Então, olha isso aqui. A gente tem que deixar a antiga natureza, né? A antiga natureza. Todo mundo um dia viveu para a antiga natureza. Hoje nós somos novas criaturas. Nós temos essa identidade em Cristo Jesus. Então, ele diz que nós fomos ensinados a despir-se desse velho homem. Esquece essa. Você não é mais isso. Quando você erra, quando você falha, você não se condena, mas você fala, cara, você não é mais isso, eu não sou mais isso. Eu sou uma nova criatura, eu não ajo mais assim. Para, reflete. Tira o pé do acelerador. Né? Literalmente, né, Jéssica? Então assim, eu não sou mais essa velha criatura. Eu sou um novo homem. Então, aquele desejo que nos corrompe, o desejo enganoso, está nos corrompendo. Porque a gente está dando importância a coisas que não têm importância, em vez de olhar para as coisas do alto. A gente quer vencer a luta pela nossa força, pela nossa batalha. E a palavra diz que a batalha é do Senhor. Não foi pela tua espada, não foi pela tua força que vocês venceram. Porque essa luta não é de vocês, essa luta é do Senhor. A gente precisa de confiar em Deus. Esperar o tempo de Deus, deixar que nós possamos amadurecer para podermos receber. Porque aqueles que confiam, aqueles que permanecem, receberão da parte de Deus. Amém? Mas nós precisamos confiar em Deus. Temos que estar alinhados com a palavra de Deus nos nossos lábios e no nosso coração e agindo à altura. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8, 14 e 15. Amém. Qual o Espírito que vocês têm mesmo? Filhos de Deus, filhas de Deus, podem falar, gente. Declarem, professem, filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Sim, somos herdeiros das promessas de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Essa é uma doutrina cristã. Abraão é considerado o pai da fé e o primeiro herdeiro da promessa de Deus. Amém? A história de Abraão mostra como a fé pode levar à realização das promessas de Deus. A Bíblia diz que somos descendentes de Abraão pela fé e que todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Amém. Amém. A Bíblia também diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Amém. Amém? E tudo, a moeda de troca no céu é a fé. Nós precisamos ter fé. Né? Então, quando Deus chegou para ele e falou que ele seria pai de muitas nações, com mais de 90 anos, Sara também já é uma mulher velha, Sara estava escondida ali quando o anjo do Senhor falou e ela riu. Tipo assim, como eu já velha, se eu não dei filho, não tive filho quando era jovem, agora já velha, como? E como meu marido vai ter prazer? Né? Como? O homem já velho, ela riu, ela tipo assim, mas Abraão creu. E nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus, herdeiros da promessa. Então nós precisamos crer. A Bíblia diz que não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Amém? Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos fazer uma declaração? Todo mundo junto. A palavra de Deus diz que em Cristo eu sou filho amado de Deus. Uma nova criação. Um membro do corpo de Cristo. Um herdeiro que tem acesso direto ao trono do Pai. Não estou mais sob condenação. Sou um colaborador de Deus.
Minha identidade é definida pelo que Jesus fez. E não pelas minhas ações ou conquistas. Fui escolhido e predestinado para ser filho por meio de Jesus. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Uma nova natureza espiritual. Sou membro do corpo de Cristo. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Pois o Espírito de Deus vive em mim. Amém. Amém? Então essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se alimentado e que faça toda a diferença, que vocês saiam daqui sabendo quem vocês são em Cristo, a identidade que vocês carregam, as promessas que pertencem a cada um de nós, cada um de vocês que estão me ouvindo, e que vocês possam proclamá-las na vida de vocês, sabe, que vocês possam impactar outras vidas, possam ajudar outras pessoas e serem realmente o sal e a luz desse mundo. Amém? Nós estamos no finalzinho, sabe? Jesus está retornando, tenho convicção disso, porque Ele botou isso no meu coração e eu tenho convicção disso. Nós temos aí muito pouco tempo. Muitos dos que estão aqui verão o nosso Cristo. Verão e ouvirão as trombetas tocando e o nosso Cristo nos céus, arrebatando a sua igreja. Amém? Amém? Então nós temos pouco tempo para falar de Jesus, testemunhar de Jesus e ganhar mais vidas para o reino dos céus. Amém? Fazer aquilo que fizeram um dia conosco, apresentando a Jesus Cristo. Amém? Então essa foi a nossa palavra. Nós vamos agora fazer a Santa Ceia, né? Os elementos já estão ali disponíveis. Se as pessoas da internet também quiserem participar, tiver aí pode ser um biscoitinho, um creme caque, pode ser um suquinho, se tiver um vinho também não tem problema, aproveita. E nós já vamos fazer aqui a Santa Ceia. Amém? Se alguém quiser pegar ali e distribuir, enquanto a Jéssica está vendo ali o som, Elis, por favor. Mamãe está me chamando. Obrigado, Elis. Todos já estão com a... Jéssica, você quer orar aqui, Jéssica, pela... Não? Cris? Então vamos lá. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse momento, onde, seguindo as tuas palavras, Jesus, beberemos e comeremos em tua memória, em tua homenagem, Senhor, pela obra plena que tu fizeste, Pai, derramando o teu sangue, Senhor, sofrendo no nosso lugar, pagando, Senhor, o preço que nós merecíamos. Senhor, consagra esses elementos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para participarmos do teu corpo, do teu sangue, Pai, da tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.